Eleições de 2022 podem contar com mais de 100 observadores internacionais. PEC que eleva a idade para nomear ministros e juízes é promulgada. E você vai ver também. Em audiência de custódia, a Justiça mantém prisão de Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e sua família. Batalha mais dramática na guerra na Ucrânia termina com resgate de 265 combatentes em Mariupol. Hepatite aguda em crianças pode estar relacionada com infecções por Covid-19. Regiões do Brasil têm alerta para frio intenso. Santa Catarina tem chuva congelante e registros de neve. Agora no Jornal das 18h30. Boa noite, são 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite para você, acompanhe agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O Congresso Nacional promulgou hoje a emenda constitucional que aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para que alguém seja indicado aos tribunais superiores. O texto foi construído após acordo entre parlamentares da base aliada e o Palácio do Planalto. Na semana passada, o Senado Federal aprovou em discussão no segundo turno, por unanimidade, a PEC número 32 de 2021. Atualmente, a idade limite para a nomeação é de 65 anos, com aposentadoria compulsória aos 75 anos. A idade mínima para a escolha continua variando entre 30 e 35 anos, dependendo do tribunal. O ministro Edson Fachin afirmou hoje que a Corte pretende trazer ao Brasil mais de 100 observadores da União Europeia para acompanhar as eleições. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral insiste desde o começo do mês em garantir a vinda de observatórios internacionais. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro é contra a iniciativa, chegando a fazer pressão ao Itamaraty para evitar os convites. Na manhã desta terça-feira, o ministro também anunciou a criação de uma rede para garantir a vinda ao Brasil de observadores da União Europeia. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, o Parlamento do Mercosul e a Rede Mundial de Justiça Eleitoral estão entre os convidados. E mudando de assunto, em audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão de Paulo Cupertino. Foragido há quase 3 anos, o homem acusado de matar o ator Rafael Miguel e sua família foi localizado pela polícia ontem em um hotel na Zona Sul aqui de São Paulo. Paulo Cupertino passou a noite no 77º Distrito Policial, na região central de São Paulo. Após denúncia, a polícia localizou o empresário em um hotel da Zona Sul da capital paulista. Policiais encaminharam o preso para uma delegacia também na Zona Sul. Depois ele foi levado ao Instituto Médico Legal, onde fez o exame de corpo de delito, seguindo para a divisão de capturas, no prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no centro da capital paulista. Ao chegar à sede da Polícia Civil, Cupertino negou os crimes aos jornalistas que o aguardavam. Não matei ninguém, eu não matei ninguém. O crime ocorreu em 9 de junho de 2019. O empresário atirou 13 vezes em Rafael, que tinha 22 anos, e nos pais do ator, João Alcísio Miguel, de 52, e a mãe, Miriam Selma Miguel, de 50 anos. Cupertino é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. O Ministério Público afirmou que o empresário assassinou a família porque não aceitava o namoro da filha Isabela com o artista. Incluído na difusão vermelha da Interpol, Paulo Cupertino era o primeiro nome da lista dos criminosos mais perigosos e procurados do Estado. Ele tem atualmente 50 anos e nunca constituiu um advogado para defendê-lo. E a polícia dos Estados Unidos descobriu um túnel de 530 metros de comprimento entre as cidades de San Diego, na Califórnia, e Tijuana, no México. As autoridades norte-americanas disseram que a passagem subterrânea servia a narcotraficantes. Escavado a mais de 18 metros de profundidade, o túnel contava com paredes reforçadas e um sistema de trilhos, eletricidade e ventilação.
6 moradores nos Estados Unidos foram acusados de associação criminosa para o tráfico. No total, foram apreendidos 799 quilos de cocaína. As autoridades também apreenderam 74 quilos de metanfetamina e 1,5 kg de heroína. Agentes do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos descobriram um túnel na sexta-feira durante uma operação de vigilância em frente a uma casa utilizada para armazenar drogas. Observando a movimentação dos suspeitos, os agentes chegaram ao armazém localizado a 90 metros da fronteira com o México. Depois de inspecionar a construção, encontraram a entrada do túnel, escavada em um piso de cimento. Os túneis na fronteira entre Estados Unidos e México são frequentemente escavados por contrabandistas para introduzir imigrantes atraídos pelo sonho americano ou drogas. Os Estados Unidos são o maior consumidor mundial de cocaína sul-americana. De acordo com as autoridades, mais de 90 túneis foram descobertos apenas no Distrito Sul da Califórnia desde 1993. E aqui no Brasil, os fortes ventos que atingiram o interior de São Paulo derrubaram um balão na manhã de hoje. 3 tripulantes que participavam do voo ficaram feridos. O acidente aconteceu às margens da rodovia Castelo Branco, na altura do quilômetro 104, na cidade de Porto Feliz. 9 pessoas estavam no balão e foram socorridas. 3 ficaram em estado grave. O piloto contou aos bombeiros que o balão partiu de Boituva e teve que fazer um pouso forçado no local por causa das fortes rajadas de vento. E dados de voo indicam que alguém na cabine de controle derrubou intencionalmente o jato da China Eastern em março. A informação foi divulgada pelo Wall Street Journal, de acordo com a avaliação preliminar de autoridades dos Estados Unidos. O Boeing 737-800 estava viajando em alta altitude quando, de repente, caiu em uma posição quase vertical, chocando-se contra uma montanha. Dados de uma caixa preta recuperada no acidente sugerem que as entradas nos controles empurraram o avião para o mergulho fatal. Agora a investigação mudou o foco para os pilotos, segundo fontes do Wall Street Journal. Mesmo antes do término das diligências, a China Eastern começou a devolver os 737-800 aos céus após deixar em terra toda a sua frota por cerca de um mês após o acidente. Com a divulgação da notícia, as ações da Boeing subiram nos Estados Unidos. O relatório preliminar chinês sobre a queda, divulgado em abril, aponta que os pilotos deixaram de responder aos controladores de voo logo após a primeira perda de altitude. O documento também não indicou falhas na aeronave. O avião, com 132 pessoas a bordo, caiu no dia 21 de março, no sul da China. A aeronave fazia um voo entre as cidades de Kunming para Guangzhou. Todos os passageiros e tripulantes morreram. E olha só, casos de hepatite aguda em crianças podem estar relacionados à Covid. A doença misteriosa já foi registrada em pelo menos 20 países do mundo. A criança aparentemente saudável um dia acordou com marcas de alergia e no outro despertou com a parte branca dos olhos amarelada. A família logo levou a menina a um hospital nos Estados Unidos e lá o quadro evoluiu de forma assustadora. Ela começou a tremer, ficou fraca, não conseguia sustentar a cabeça. Não parecia minha filha. Foi o que disse em entrevista Kelsey Schwab, mãe de Belan, a menina americana de apenas 2 anos de idade, diagnosticada com hepatite severa. Mas como ela e outras crianças chegaram a esse ponto é o que a comunidade médica tenta descobrir, desde o surgimento dos primeiros casos da doença na Europa. Não há barra E ou não há tracinho E, é essa hepatite chamada nos meios não médicos de misteriosa ou a nova hepatite. Então é uma hepatite que não é não A, não B, não C, não D e não E. Ou seja, não é nenhum dos tipos da doença conhecidos até agora, mas já atingiu cerca de 350 vítimas em pelo menos 20 países. Mas agora um artigo publicado na revista The Lancet revela que a doença pode estar relacionada com a Covid-19 e com o adenovírus, que são vírus que costumam causar sintomas gripais ou gastrointestinais.
Os pesquisadores das áreas de gastroenterologia e hepatologia mostraram que uma infecção anterior ou atual por Covid-19, seguida de outra por adenovírus, deixa uma espécie de reservatório viral no trato intestinal. A hipótese é que após infecção por Covid, a infecção por adenovírus cause essa alteração que vai fazer uma lesão hepática, por isso a hepatite, que então a hepatite é a inflamação das células hepáticas, as células do fígado, e quando evolui para a hepatite fulminante, então essa é a preocupação, foram esses casos que chamaram a atenção, né? Hepatite fulminante significa uma morte maciça dos hepatócitos, das células do fígado, e isso pode levar à morte. O vírus da Covid-19 foi encontrado em 18% dos casos analisados no Reino Unido. A maioria das crianças não estava na faixa etária para tomar a vacina contra o coronavírus. Outro estudo da Organização Mundial da Saúde mostrou que 70% das crianças que tiveram a doença tinham sido infectadas pela Covid pouco tempo antes. Aqui no Brasil, até o fechamento dessa reportagem, havia pelo menos 40 casos suspeitos, mas o número pode ser maior. No último final de semana, a doutora Daniela atendeu mais uma possível vítima. Não está notificado ainda, então não posso falar sobre, mas um bebezinho de 1 ano e 4 meses, que os pais tiveram contato no feriado do dia 21 de abril com um amigo que mora na Alemanha, e 4 dias após a criança abriu com um quadro de diarreia. Diarreia é só um dos sintomas da doença que acomete crianças e adolescentes de até 16 anos de idade, mas principalmente quem tenha até 5. E além da diarreia, o paciente pode apresentar vômito, irritação na pele, dores, mal-estar, mudança na coloração da urina e das fezes, olhos amarelados e febre. E nós, médicos, temos consciência que pode ser que o número de procura ao pronto-socorro aumente pelo medo da população. A doença já tirou a vida de mais de 10 crianças no mundo e praticamente a mesma quantidade precisou de um transplante de fígado. Foi o caso da pequena Belan, que recebeu o órgão de um adolescente de 16 anos e se recupera bem, como relatou a mãe dela. Começou a brincar, a falar um pouco mais. Chegou até a pedir comida e suco. Grandes conquistas da pequena guerreira que venceu o inimigo que ainda desafia a ciência. E você vai ver ainda nesta edição, PIB do Brasil cresce 1,5% no primeiro trimestre do ano. E ainda, regiões do Brasil têm alerta para frio intenso. Santa Catarina tem chuva congelante e registros de neve. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 46 minutos. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Hoje é um dia de festa aqui no Rio de Janeiro. O novo site da Graça Kids entrou no ar em grande comemoração. A Graça Kids deu mais um passo para alcançar as crianças com a palavra de Deus. Desta vez, ela chegou no digital. O site graçakids.com.br foi lançado hoje durante um evento realizado pelo grupo. Os convidados conheceram a plataforma construída de forma clara e de fácil acesso, além de estar repleta de conteúdos sobre fé, lições de vida e diversão. O site conta com edições da revista impressa, podcast com o missionário R.R. Soares, livros e brincadeiras, onde a garotada poderá se divertir e aprender. Além dessas novidades, a plataforma digital Graça Kids disponibiliza material de apoio para professores de escolas bíblicas, com o intuito de ser um braço na disseminação do Evangelho. O site, de forma responsiva,
funciona perfeitamente em celular, tablet e computador, onde a garotada vai poder aprender mais sobre a palavra de Deus. Agora vamos para a cidade de Magé, numa obra um tanto inusitada. Os moradores de Magé foram surpreendidos com a interdição do serviço da Supervia nos trens da extensão Guapimirim. Eles pararam de circular por 1h30 na tarde de ontem. Desta vez, o motivo foi dos funcionários da prefeitura que, por engano, cobriram com asfalto os trilhos do trem em um trecho do ramal Saracuruna, Guapimirim, da Supervia. Os próprios moradores da região ficaram indignados e retiraram o asfalto. A Prefeitura de Magé informou que estava fazendo uma operação tapa-buraco na região e que o encarregado da obra cometeu um erro. A Prefeitura também pediu desculpas à população e afirmou que foi um caso isolado e afastou o funcionário. Uma equipe da Supervia fez uma vistoria no local para liberar a circulação. E uma operação da Polícia Civil em um ferro velho clandestino encontrou material utilizado pela Companhia de Iluminação. A Secretaria Municipal de Ordem Pública e a 17ª Delegacia de Polícia Civil realizaram uma operação em um ferro velho clandestino localizado na comunidade Barreira do Vasco, em São Cristóvão, na zona norte do Rio. Na ação, os agentes encontraram cerca de 200 metros de cabos de uso exclusivo da Light, 5 quilos de cobre e 2 caçambas de lixo que pertencem à Conlurb. Além disso, foram encontrados um ponto de furto de energia elétrica. Os 2 responsáveis pelo estabelecimento foram presos em flagrante e conduzidos para a delegacia. Também foram encaminhadas para a delegacia cerca de R$2.000 em dinheiro e 3 balanças. Maria Alice e Juliana, amanhã eu volto com mais informações sobre o Rio de Janeiro. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. E olha só, falando sobre a guerra na Ucrânia, a batalha mais dramática do conflito terminou com o resgate de 265 militares que resistiram por mais de 2 meses na siderúrgica de Azovstal, em Mariupol. O governo da Ucrânia está negociando a retirada de mais combatentes da região, que fica próxima à Rússia. A retirada dos 265 combatentes foi ontem à noite por ônibus cedidos pelos russos. 53 gravemente feridos foram levados para Novazovsk, uma cidade ucraniana controlada por separatistas pró-Rússia desde 2014. Lá devem receber tratamento médico. Os outros foram para Oleniska, uma outra cidade ucraniana que está nas mãos dos russos. O anúncio foi feito pela vice-ministra ucraniana da Defesa. Em um vídeo divulgado pela pasta, ela garantiu que a volta deles para território controlado pela Ucrânia vai depender de uma troca de prisioneiros e que a operação de resgate continua. Antes da retirada de ontem, a estimativa gerava em torno de 600 combatentes. Com pouca água, comida e munição, eles resistiram por mais de 2 meses aos ataques das tropas russas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também se pronunciou sobre o assunto. Esperamos salvar a vida dos nossos rapazes, entre eles estão gravemente feridos. Eles estão sendo tratados. A Ucrânia precisa de heróis ucranianos vivos. Esse é o nosso princípio. Após conquistar esse último foco de resistência, a Rússia agora domina por completo a cidade de Mariupol e uniu os territórios controlados no leste e no sul da Ucrânia. Enquanto a batalha segue intensa, segundo a inteligência ocidental, o próprio presidente russo Vladimir Putin estaria tomando as decisões militares. Em uma reunião dedicada ao setor petrolífero, Putin disse ainda que Moscou deve reorganizar seu setor de energia diante das sanções europeias. Ele ainda minimizou o impacto das sanções na economia russa. Vamos falar agora sobre os reflexos aí na economia por causa da pandemia. Olha só, com a adoção de novos lockdowns contra a Covid-19, as atividades varejista e industrial da China caíram bruscamente em abril. Sem novos casos em Xangai, há 3 dias foi decretado a marca do Covid-0 hoje. Mas os moradores vão ter que conviver com o confinamento e lockdown por mais algum tempo antes de retomar a vida normal.
Em março e abril foram impostos lockdowns totais ou parciais em grandes cidades chinesas, atingindo a produção e o consumo, além de aumentar os riscos para a cadeia econômica global, fortemente dependente da China. Dados da Agência Nacional de Estatísticas apontaram que as vendas no varejo despencaram 11,1% em abril em relação ao ano anterior, a maior contração desde março de 2020. A produção das fábricas caiu 2,9% em relação a 2021, contrariando a expectativa de aumento e marcando a maior queda desde fevereiro de 2020, já que as medidas contra o vírus afetaram as cadeias de abastecimento e paralisaram a distribuição. Analistas advertem que a atual retração chinesa pode ser mais difícil de ser superada do que a observada durante o início da pandemia do coronavírus, no começo de 2020. Os investimentos em ativos fixos, com os quais Pequim conta para sustentar a economia à medida que as exportações perdem impulso, subiram 6,8% nos primeiros 4 meses do ano, em comparação com um aumento esperado de 7%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em forte queda nesta terça-feira, com os mercados avaliando a possibilidade de alívio nas restrições de combate à Covid-19 na China, em dia de forte desvalorização da moeda norte-americana no exterior. Então, a moeda norte-americana caiu 2,14% e encerrou o dia cotada a R$ 4,941 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta terça-feira, caminhando para a sua quinta alta seguida. O índice subiu 0,51% a 108.789 pontos. E, Juliana, olha só, uma notícia agora positiva aí para a economia do país. É isso mesmo, o PIB cresceu 1,5% no primeiro trimestre de 2022, foi o que apontou um estudo da Fundação Getúlio Vargas divulgado hoje. A atividade econômica do país apresentou um aumento de 1,5% nos 3 primeiros meses em comparação com os 3 últimos de 2021. A economia também apresentou crescimento de 1,8% entre março e fevereiro deste ano, ante o mesmo período do ano passado. O setor de serviços teve destaque positivo no desempenho, segundo a Fundação Getúlio Vargas. A coordenação da pesquisa avaliou a melhora devido à crescente recuperação após o impacto da pandemia do Covid-19. No final do ano passado, somente as atividades ligadas a outros serviços e de administração, educação e saúde pública ainda não tinham retomado os patamares. O comércio exterior também cresceu na exportação de serviços, bens intermediários e produtos agropecuários. O estudo apontou ainda crescimento de 3,4% no consumo familiar, puxado pelo serviço de alojamento, alimentação e domésticos. E olha só, a onda de frio e as ocorrências meteorológicas anunciadas para esta semana em Santa Catarina puderam ser sentidas na madrugada e no amanhecer desta terça-feira. A primeira queda de neve de 2022 foi registrada em Urupema, na Serra Catarinense. A Defesa Civil do Estado está em alerta também para uma provável formação de um ciclone subtropical. Primeiro foi a chuva congelada na madrugada. E a tão esperada neve veio. Depois da chegada da primeira frente fria do ano, os visitantes e também moradores da Serra Catarinense e da cidade de Urupema puderam apreciar o fenômeno natural logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. As condições do tempo úmido e temperaturas entre -1 grau e -5 graus deixaram a neve dar o ar da graça no estado. Mas o que era só para ser bonito se transformou em alerta. A Defesa Civil de Santa Catarina está orientando os moradores do estado sobre as condições climáticas da semana. Mesmo com a queda acentuada nas temperaturas, o sistema pode se intensificar e ganhar características de tempestade tropical, com ventos sustentados em até 75 km por hora. Entre terça e quinta-feira, um ciclone subtropical se aproxima da costa do sul do Brasil e provoca ventos intensos em Santa Catarina, com rajadas que podem passar dos 100 km por hora entre o Planalto Sul, Litoral Sul e Grande Florianópolis Serrana. O risco para ocorrências associadas aos ventos é alto a muito alto nas áreas em laranja
e moderado nas áreas em amarelo do mapa. Nas áreas em verde, o risco é baixo. Por conta da combinação de baixas temperaturas e ventos intensos, entre a tarde de terça e a manhã da quarta-feira, o frio deve ser ainda maior em todo o estado, com sensação térmica abaixo de menos 10 graus do extremo oeste aos Planaltos e de 0 a menos 5 graus nas regiões litorâneas e Vale do Itajaí. A tempestade subtropical Iacan está sendo monitorada pelos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil já está mobilizado, bem como as defesas civis estaduais e municipais. Também estão em alerta para possíveis emergências. Preparada, Ju? Gaúcha está sempre preparada. É isso aí. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Uma boa noite para você. Ótima noite para você.